Bom, pessoal, é, dois amigos que assistiram ao vídeo do Tocinho ao Torresmo Passo a Passo entraram em contato pelo e-mail e pediram que eu falasse mais sobre a faca que eles viram no vídeo, que é essa aqui. Me perguntaram, inclusive, onde poderiam comprar. Gente, infelizmente, acho que isso não vai ser possível. Eu não pesquisei, mas essa faca tem uns 14 anos. Eu, na época, eu comprei o Blank, né, que era só a parte de metal da faca, né, a parte de aço, é um aço D2, e ela era full flat, mas um full flat entre aspas, porque, na verdade, eu tenho que ser sincero, a geometria dela era terrível. Terrível por quê? Porque ela era praticamente espessura integral até quase metade dela, e depois é apenas que ela afilava em direção ao fio. E assim mesmo, muito peituda. Então a habilidade de corte é uma tragédia, né? Então eu botei essas talas, são talas de G10, com uma textura bem delicada, ela parece lisa, mas tem uma textura que na verdade até não ajuda muito não, ela até escorrega um pouco quando você trabalha com sangue. Mas originalmente, gente, eu iria colocar duas talas como eu tinha os slabs, né, os retângulos de G10 com 3 milímetros. Eu ia colocar duas de cada lado para ela ficar com 6 milímetros de tala de cada lado. Mas aí eu tava com só dois slabs, dois pares de slabs de G10. Eu falei, não, vou usar um só. E aí usei pinos de aço, tá? São pinos de aço. E ela foi colada. E depois disso, usando, eu vi que ela estava terrível no uso. Então o que eu fiz? Eu levei a minha lixadeirinha e dei uma melhorada na geometria dela. Melhorada em que termos? Eu conveccionei a lâmina, tá? Se vocês olharem o paquímetro tocando nela, ó, ele faz um balanço nela, tá? A parte mais espessa dela é aqui no meio, daqui para cá ela afila um pouquinho. Então ela é quase uma Apple Seed, mas na verdade ela é só um convexo mesmo, tá? E eu dei uma afilada maior na região do fio para ela ter um pouco mais de habilidade de corte, porque realmente era muito peituda. Você passando o dedo em pinça aqui, o dedão com o indicador, você ainda percebe que ela é bem robusta ainda. Mas ela melhorou bem, tanto é que os amigos viram o desempenho no vídeo do Tocinho, não é ruim, ela é para cortes assim, que demandam mais mesmo. Então ela é basicamente usada para tocinho, para máscara, orelha, pés, tudo que demande mais da faca, e às vezes peixe também, principalmente se eu precisar fazer um shoppingzinho e tal, partir cabeça, partir rabo, barbatana. Não, eu não digo tirar filé, porque eu não costumo tirar filé de peixe, gente. Peixe que eu gosto é traíra, é piau, é peixe de muito espinho, então eu só faço uns cortes e frito. Ou as postas grandes, ou no caso de um pinhalzinho aí de meio quilo, 600 gramas, frito inteiro, tá? Então ela é usada para esses cortes que demandam mais. E só para mostrar para os amigos, após o vídeo do Tocinho, o fio não foi retocado, a não ser numa chaira de aço lisa, tá? O fio dela tá a mesma coisa, tá? Ela tá trabalhando com um microfio de 15 graus de cada lado, tem um desbaste de alívio, tá? E não foi retocada em acha ou pedra, apenas passada na chaira de aço lisa para realinhar bem o fio, tá?
tratamento térmico decente, dureza de 60 RC, tá? Então é uma faca que eu gosto de trabalhar com ela. Não muito, porque a espessura da empunhadura podia ser maior para ficar mais confortável, e a geometria, que podia ser bem melhor, mas como eu já tenho algumas facas-chefe com geometrias muito boas, eu resolvi só melhorar dessa daqui e deixar ela para usos mais árduos, vamos dizer assim. Vamos a algumas medidas, tá? Ela tem 11 centímetros de empunhadura, fugiu daqueles nossos 12 centímetros habituais para a maioria das lâminas, né? 17,3 de comprimento de lâmina. Fio efetivo 17 milímetros. Como vocês podem ver, a região do fio dela é uma curva suave, porém contínua em toda ela. Isso auxilia na habilidade de corte, porque quando ela vai cortar, é sempre uma área menor do fio em contato com o que está sendo cortado. Vamos mostrar aqui. À medida que ela vai se movimentando, vocês veem que boa parte do fio vai saindo do contato. Então é sempre uma área pequena que fica em contato, ou seja, você concentra a força e ela fica mais eficiente no corte. Por isso que eu gosto dela, tá? Apesar da geometria não ser muito boa para a habilidade de corte, a conformação do fio te ajuda nesse ponto, tá ok? Peso. Graças também a essa empunhadura mais delgada, tá? Ela pesa exatos 200 gramas. Medidas da empunhadura. Espessura total 11,5 milímetros, ou seja, 11 milímetros e meio, nela toda, tá? Não tem contorno nenhum. A porção menos espessa é aqui próximo ao que seria o ricaço dela, 30 milímetros, uma ligeira barriguinha aqui. Não, espera aí. Que 30 milímetros, vamos corrigir isso aí. 26 milímetros aqui, próximo ao ricaço. Na barriguinha dela, 31 milímetros, mais para posterior, 27 milímetros, tá? E ela tem esse bicozinho de gavião aqui, que é para permitir que trave a mão, que a mão não vá a lugar nenhum. Esse gaviãozinho dela também te permite um apoio bom, sem risco de cortar o dedo na ponta afiada dela, porque ela é afiada até o final, mas é um gaviãozinho que não te permite fazer o corte em tábua com essa pegada. Ó. O seu dedo vai pegar na tábua antes. Ela teria que ter um tangue mais fino e com isso o cabo seria mais fino ainda, ou uma folha mais larga. Mas se você faz o pinch grip e com essa espessura só de empunhadura, ela te permite um pinch grip confortável, porque ela é arredondada aqui, aí sim, aí você consegue fazer o corte em tábua, tá? Que mais que nós podemos dizer da empunhadura? É basicamente isso. Eu podia melhorar isso, gente, usando a broca, fazendo umas semicrateras aqui para aumentar o grip. Mas eu não vi necessidade disso nesses anos todos. Ela não é uma faca que vai trabalhar a campo. Ela é uma faca para trabalhar em casa. Então, eu não vejo problema nisso. Não poli mais do que a lixa que eu dei acabamento final nela, tá? E vocês veem, o aço D2 não é um aço inox. E ela normalmente, o único cuidado que eu tenho é usei, dou uma lavada, passo um paninho para secar mais ou menos e vai para o cepo,
tá? E seca lá, tem uma ou outra manchinha de oxidação, mas 14 anos de serviço tem que mostrar algumas cicatrizes de combate, né? A lâmina, gente. A lâmina tem 2,9 milímetros de espessura. E é essa espessura praticamente nela toda, ela praticamente não tem distal taper, tá? Aqui ela tem 2,8, mantém o 2,8, mantém o 2,8, só mesmo aqui mais para a ponta, que ela cai para 2,4 e mais para a pontinha aqui, cai para 2,3 e na ponta aqui 1,3, tá? Então ela praticamente não é distal taper, tá? Eu podia ter feito, poderia, afilando na lixadeira, mas ia dar trabalho e não vi função nisso também, já que ela é uma faca para trabalho mais bruto, tá? Largura de folha. Largura máxima de folha dela, 39 milímetros, tá? É a largura máxima de folha dela. No ombro do desbaste de alívio, ela está com 0,4 milímetros. Com o paquímetro a 1 milímetro, ele entra 5 milímetros nela, tá? Vamos ver quanto que ele entra 10 milímetros, qual a espessura a 10 milímetros. A 10 milímetros, ele está com 1,8. A 15 milímetros, ela está com 2,4. E a 20 milímetros, ela está com 2,9, tá? Então vocês veem, a habilidade de corte não é muito forte dessa lâmina. Ela é para cortes mais demandantes, como eu já falei, tocinho, máscara, orelha, pé, tá? Passar em espinha de peixe. Isso tudo, gente, o fio dela resiste bem, não é de dar muito microdente. Apesar de que o D2 tem carbonetos médios de 50 microns, perdão. Mas o tratamento térmico dela não é ruim não, viu? Porque um microfio de 15 graus de cada lado e ela não dá muito microfio trabalhando nesses materiais mais demandantes, é um bom indicativo de um tratamento térmico ok, tá? A dureza de 60 ajuda, tá? Ajuda bem, ou seja, esse fio rola pouco, mas mesmo assim, mesmo eu não sentindo tanta necessidade, no cortar os quadradinhos de pele, eu usei umas 4 vezes, mas para cortar as tiras das mantas de tocinho, não vi necessidade de usar a chaira nenhuma vez. O fio resistiu bem, tanto é que depois de cortar as tiras das mantas de tocinho e depois de cortar as peles, tá? E também as gordurinhas, só foi passado na chaira lisa e, como vocês puderam ver, o fio tá muito mais do que ok, tá? Muito mais do que ok. Vamos ver se rapa. Rapando mal e mal, não é aquela gilete, mas como eu falei, não foi sequer retocado, tá? Então, era só para satisfazer a curiosidade dos amigos. Infelizmente, não dá para me indicar um vendedor, porque, como eu falei, na época, o vendedor, que era também, eu creio, o fabricante, era um Tahar.
tá? Eu tenho as minhas facas de D2 artesanais são dele, tá? E, inclusive aquela que eu uso para limpar beirada de calçada e muro, que é uma fininha, essa eu cheguei a quebrar a pontinha dela intencionalmente, prendendo numa morsa e usando um alicate de pressão e dando uma pancada com o martelo, para mostrar a qualidade do tratamento térmico. O grão dela é relativamente pequeno, o D2 não tem aquele grão fino de série 1000 de aço, tá? Ele tem um grão mais grosseiro, mas não é absurdamente grosseiro, tanto é que ela pega um fio relativamente agudo, 15 graus de microfio é relativamente agudo, e não dá microdentes, tá? Como seria o esperado. E como eu disse, gente, como ela tem uns 14 anos, não vai dar para indicar um vendedor. Procurei pelo Tahar no Google, não vende, mas ela foi comprada, o Blank, num leilão, tá? Salvo o melhor juízo, eu acho que eu venci o leilão por $26. E mais acho que 8 de frete, então ela saiu a 34, o Blank da lâmina, tá? E aí depois eu ajustei, encabei e tal, mas para os amigos terem uma ideia, uma faca em D2, 3,1 milímetros de espessura ou 2,9 milímetros de espessura, era 3,1 originalmente, com quase 7 polegadas de lâmina, $26 num leilão. Tá certo. Esse lance foi dado de madrugada aqui no Brasil, não sei o horário onde ele foi feito lá nos Estados Unidos, e eu acompanhava os leilões do Tahar muito tempo antes de começar a dar os lances. Então eu fazia mais ou menos uma ideia de quanto costumava sair, e quando eu via que tinha uma chance de pegar por um bom preço, aí é que eu dava o lance, e normalmente dava certo. Eu dava o lance faltando 2 segundos para terminar, para não dar tempo de ninguém lançar em cima. Mas então eu acho que era isso, gente, por esse vídeo, só para matar a curiosidade dos amigos que perguntaram pelo e-mail. É uma boa faquinha, tá? É uma boa faquinha, tanto é que eu uso bastante, como os amigos puderam ver, mas não é a minha faca chefe de uso no cotidiano, tá? Ela é só mesmo para materiais mais demandantes, tá? Igual o tocinho, por exemplo. Tá certo que aqui em casa a gente faz muita máscara, orelha, focinho, pé, rabinho no feijão, tá? Feijoada até que a gente não faz muito não, mas eu posso dizer que 98% dos feijões que são cozidos aqui em casa ou vai carne seca, ou vai linguiça, ou vai orelha, focinho, pé, para dar uma enriquecida no feijão, para ele ficar mais atrativo, tá? E ela vai nesse material todo, tá? Fazer shopping em frango de granja, ela funciona para isso também, mas como os amigos puderam ver no vídeo do frango, até uma faca de desossa da Victorinox faz isso. Frango de granja. Não vai fazer isso com frango caipira que você vai dar dente na sua lâmina, tá? E para peixe também, gente. Ela é muito usada para peixe, né? E tirando isso, ela não vê muito mais uso do que isso. Para vegetais eu tenho as outras chefes que vão muito melhor do que ela por causa da geometria, tá? Das facas chefes que eu tenho, é a de maior dureza, com 60 RC, depois vem a Century com 57, aí depois abaixo vem as Master Tramontina com 56, né? E aí vem Starret, aí vem Mundial com 55 e tal, e todas com uma geometria, obviamente, muito superior a ela. Então esse vídeo foi mesmo mais para matar a curiosidade desses dois amigos que pediram para falar sobre ela no e-mail. E infelizmente vocês não vão achar nem o Blank para comprar. Eu imagino, eu não fiz uma procura mais a fundo,
mas Blank na internet você acha. Do Tahar, que é o que eu tenho uma referência de qualidade para o D2, eu acho que não. Tá? Acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos e espero que tenha satisfeito a curiosidade dos dois amigos.